Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero na resposta. Você, alguma vez na sua vida, já sentiu como se Deus estivesse distante de você? Como se as suas orações não chegassem a Ele? Ou então, se elas chegam, não há resposta, não há retorno. É como se o céu estivesse em silêncio. Você não sente mais a presença de Deus, aquela paz, aquela alegria, aquela confiança, mesmo nos dias difíceis, mas havia uma certeza no seu coração de que tudo ia dar certo e que Deus estava cuidando de tudo. Só que de uns tempos para cá você não sente mais isso. Você já teve essa sensação como se Deus estivesse distante de você? Eu quero falar sobre isso no devocional de hoje. Fique até o final. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você nesse domingo. Fique até o final. Inclusive, daqui a pouco nós teremos o nosso momento de oração e você já pode fazer os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Escreva um pedido, uma intenção, uma preocupação que está tirando a sua paz, o nome de alguém que precisa muito de intercessão. Coloque aqui nos comentários, porque em instantes nós vamos orar. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional, esse momento de 15 minutos em que nós vamos ouvir a palavra do dia. A palavra de hoje está em Salmos de número 42. E depois de ouvir a palavra do dia, nós faremos a nossa oração. Eu estou muito feliz em saber que você está aqui, porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém chega a Deus se o próprio Senhor Jesus não o conduzir. Então, se você está aqui, é porque Jesus te trouxe. Jesus quis que você ouvisse a palavra que você vai ouvir. Então, fique até o final, me ajude a espalhar essa palavra para que outras pessoas também conheçam o poder transformador do Evangelho. Aqui abaixo tem um botãozinho assim, é só você clicar, esse aqui é o compartilhar, você clica, mande para 3, para 4, para 5 pessoas, deixa o seu like também, porque quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar o nosso devocional. E se você não é inscrito no canal, é simples e é gratuito. Aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. Você clica ali, ativa as notificações e pronto. Seja bem-vindo a esse canal onde quase 70 mil pessoas estão inscritas e elas têm aprendido mais da palavra, elas têm recebido apoio pastoral, porque aqui nós oferecemos aconselhamento pastoral caso você precise. O meu número é esse que aparece aqui abaixo, final 0420, e todos os dias tem palavra, tem oração, tem atendimento, todos os dias. Hoje tem culto, inclusive. Você pode participar do culto presencial aqui na cidade de Guarulhos. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, nós teremos o nosso culto de celebração aqui na Avenida Salgado Filho, número 517. 9 horas da manhã estaremos aqui hoje. Eu estou em uma das salas aqui. A sala que eu estou é a sala do inglês, porque além dos cultos, nós temos cursos gratuitos que são oferecidos aqui. Tem inglês, tem jiu-jitsu, tem elétrica. Em breve vai começar manicure, barbearia, confeitaria. Tudo isso está acontecendo porque as pessoas que participam do devocional estão nos ajudando a tornar esse sonho realidade, a dar oportunidade para crianças de orfanato aprenderem inglês, aprenderem uma profissão aqui. Que maravilha! Eu estou aqui em uma das salas, aqui é a sala do inglês, inclusive, e nós temos aos domingos cultos aqui. Então, se você consegue chegar, vem participar do culto, 9 horas da manhã, daqui a pouquinho. Não consegue? 18 horas, ao vivo, eu estarei aqui em nosso canal, ministrando uma palavra ao seu coração. Mas hoje é domingo, hoje é dia de cultuar Deus, seja presencialmente ou seja online, não deixe de participar de um de nossos cultos. Salmo 42, vamos fazer a leitura, mas primeiro, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, cada pedido que está sendo colocado aqui, eu apresento a Ti. Cada nome, cada intenção, cada dor que está escrita aqui nesses comentários, nós apresentamos a Ti e cremos que em breve testemunhos vão surgir no meio de todo esse caos que ela tem vivido. Agora, fale com a gente, que essa palavra seja esclarecedora para todos nós, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Então aqui o salmista diz que estava sentindo sede, desejo, vontade, mas não era de água. A sede, o desejo, a vontade que ele tinha era pela presença de Deus. Ele precisava de Deus, assim como os animais precisam de água para sobreviver, assim como o ser humano precisa de água para viver. Ele confessa aqui nas suas palavras que ele precisa de Deus na mesma proporção, que sem Deus ele não vai conseguir sobreviver, sem a presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. O salmista aqui, ele diz o seguinte, que houve um tempo em que ele era próximo de Deus. E ele lembra dessa época em que ele levava pessoas até a casa de Deus, em que ele festejava na presença de Deus, em que ele era usado por Deus. E ele lembra desse tempo e ele fica angustiado, não porque foi um tempo ruim, mas porque ele olha para quem ele foi um dia, alguém ativo, para frente, tão usado por Deus, e ele olha para quem ele é agora, alguém que não sente mais o Espírito Santo, que não tem mais a mesma conexão com Deus que teve um dia. Ele olha para essas duas realidades completamente diferentes e ele se angustia, porque ele sabe que ele já foi amigo de Deus, ele já foi próximo a Deus e hoje ele está distante. Ele sabe daquilo. E ele sabe que a alma dele está angustiada, e aí ele vai ter que pregar para a própria alma, porque muitas vezes nós temos que pregar para nós. Você também prega, não sou apenas eu que prego, não, você também prega. Você prega para os seus filhos, você prega para o seu marido, para uma amiga, alguém que chega até você dizendo que está muito triste, chateada, que está com a sensação de que a vida está parada, de que as coisas não estão acontecendo, e você vai lá e prega para ela. Você fala para ela, não fica assim não, Deus é com você, é só uma fase, tudo passa, eu vou orar por você, vou enviar para você um devocional de um pastor que eu assisto na internet, assista, vai te fazer bem. Você prega para outras pessoas. Quando seu filho chega em casa, triste porque sofreu bullying no colégio, falaram do cabelo dele, falaram da cor da pele dele, falaram porque ele tem alguma deficiência, porque ele tirou uma nota ruim na prova, alguém fala alguma coisa, ele chega meio borocochô e você vai lá e prega para ele: filho, não fica assim não liga para o que essas pessoas estão falando, tem muita gente que te ama, eu acredito em você. Veja como você prega para outras pessoas. Você prega. Mas em alguns momentos você vai precisar pregar para si mesmo, porque quem estará abatido não será seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, sua melhor amiga. Quem estará abatida será você. Sua alma está abatida. É você que está triste. É você que está um pouco desacreditado de tudo. É você que está um pouco desmotivado. É você que está um pouco sem ânimo para fazer as coisas. Então você vai ter que pregar para si mesmo.
Você vai ter que dizer, não, onde está aquele Guilherme que tinha brilho nos olhos? Cadê ele? Quantas vezes eu já tive que pregar para mim? Quantas vezes que em perseguições que eu sofri, calúnias e coisas horríveis que eu já vivi, que eu tive que pregar para mim mesmo e eu tive que dizer para mim o seguinte, não, tem muita gente que te ama, Guilherme. Tem muita gente que te ama. Tem sim aqueles que não gostam de você, tem aqueles que não querem ver o trabalho da obra de Deus se espalhar, mas tem muita gente que te ama. Tem muita gente que ora por você. Não fique assim, não se entristeça, não se entregue a isso. Então eu já preguei para mim uma série de vezes, e até hoje prego para mim. O salmista aqui, ele precisou pregar para ele mesmo, porque ele estava triste. Mas qual era a tristeza dele? Você lembra? A tristeza dele não era porque ele perdeu um trabalho ou ele estava doente. A tristeza dele é porque um dia ele foi uma pessoa tão usada por Deus, que conduzia multidões à presença de Deus. E agora ele se sentia vazio, ele estava com sede. Onde está Deus? Eu quero achar Deus. Mas ele diz para ele mesmo, ele diz, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu ainda vou voltar a louvar a Deus. E é isso que eu queria que você dissesse hoje. Nós vamos orar agora. Você que está triste, você que está com a sensação de que Deus está longe, de que Deus está distante, de que o céu está em silêncio, eu queria que você dissesse isso para si mesmo hoje. Que você dissesse isso. Eu ainda vou voltar a louvar a Deus. Eu ainda vou voltar a ter aquele brilho nos olhos, aquela alegria. Temporariamente, por um breve período, eu estou um pouco triste, um pouco chateado, um pouco apagado, um pouco desanimado, mas é temporário, porque eu sei que eu ainda o louvarei. Diga isso. Você que está doente, você que está com muitos problemas na sua vida, em todas as áreas e na sua vida espiritual, diga isso, eu ainda vou louvar Deus. Isso tudo vai passar, isso tudo ainda vai ser apenas uma lembrança e eu ainda vou louvar ao meu Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Deixa o seu like, vamos espalhar o devocional de hoje e eu te espero no culto, seja aqui em Guarulhos ou online aqui no canal, porque certamente o Espírito Santo vai operar uma transformação nos cultos que nós vamos ministrar hoje. Eu estou animado para pregar, eu estou conectado com Deus para poder entregar para você uma palavra que vai ao encontro do seu coração. Participe, vai valer a pena. E agora eu quero orar por você que se sente longe, distante, desconectado de Deus. Tudo isso vai passar, como tudo na vida passa. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tem muita gente que ora comigo agora que está exatamente como o salmista, achando que o Senhor está longe, distante, sentindo como se o céu estivesse de bronze, fechado. Ela não consegue mais ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Senhor, tem misericórdia de quem está assim. Talvez essa pessoa tenha caído em tentação e depois disso, esse sentimento passou a dominar o coração dela, de que ela não será perdoada, de que não tem jeito para ela, de que ela agora foi excluída do reino de Deus. Senhor, tira, arranca, remove esses pensamentos mentirosos que estão ocupando a mente dela, porque isso é uma mentira. O Senhor sempre tem o perdão para oferecer para os arrependidos de coração. Senhor, quantos que oram comigo agora que já foram usados por Ti? Sempre tinham uma palavra de fé para compartilhar, sempre estavam dispostos a orar por outros, mas agora, hoje, é ela quem precisa de uma palavra, é ela quem precisa de uma mão estendida. Ela sempre foi a mão que se estendeu para os outros, mas hoje ela precisa de uma mão estendida.
Que o Senhor estenda a sua mão para ela. Que o Senhor levante os que estão caídos, os que estão tristes, os que perderam o ânimo, perderam a força de lutar. Como eu sempre ouvi uma história das pegadas da areia, que haviam 2 pares de pegadas na areia, e nos momentos mais difíceis da vida só havia 1 par de pegadas de areia. E aquele homem então pergunta para o Senhor, dizendo: Senhor, então quer dizer que nos momentos mais difíceis da vida o Senhor não caminhou ao meu lado? E o Senhor vai dizer: não, é que nos momentos mais difíceis eu te carregava no colo, por isso que só tem 1 par de pegadas aí, eram os meus, e você estava nos meus braços. Senhor, carrega essa pessoa nos braços, segura essa pessoa no colo, essa que está precisando de força, de ânimo e de coragem. Entregamos tudo em tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária e por todos que estão fazendo esse devocional. Guarda a nossa mente. Assim concluímos essa semana que estávamos pedindo isso, que o Senhor proteja os nossos pensamentos, inclusive nos proteja de acreditar, de pensar que o Senhor nos abandonou, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo nesses tempos silenciosos que muitos estão vivendo. Amém, amém e amém. Deus não te abandonou, Deus está aí com você. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Eu vou te esperar então no culto, seja aqui em Guarulhos ou online aqui no canal. Deus te abençoe. Bom dia.